Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre Cuba, que está enfrentando o quarto apagão em menos de 6 meses, um apagão enorme na ilha inteira, todo mundo sem energia elétrica. Meu amigo, o fim do comunismo é uma coisa muito triste, a situação lá está indo de mal a pior. Vamos entender o que está acontecendo lá em Cuba, por que teve mais esse apagão, apesar do Maduro ter mandado mais ajuda para da Venezuela para Cuba, apesar do Putin estar ajudando Cuba, por que continua tendo problema por lá, né? Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, Soukuririm, do STF Folgadão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, este país está de mal a pior, e não é de hoje, né? Cuba, como a gente sabe, está sofrendo os males do problema do cálculo econômico, né? O cálculo econômico é impossível no socialismo, inevitavelmente o país falha. Já dizia o Mises lá em 1921, fez o paper dele. Se você quiser entender mais sobre o paper do Mises, procura o meu vídeo lá no canal Ancapsu Classic, por que o cálculo econômico é impossível sobre o socialismo. A tendência natural é essa: quanto mais interferência do governo você tem na economia, mais dia menos dia o governo acaba desabando, a economia acaba desabando, né? E Cuba já está meio que chegando no limite ali dos países comunistas mesmo. 70 anos de idade é que costuma desabar mesmo os regimes comunistas. Cuba está de mal a pior. O calvário que vivem os cubanos em meio do quarto apagão geral em 6 meses. Então esse aqui é o hospital da província de Cienfuegos, que é uma cidadezinha lá embaixo em Cuba, né, bem longe de Havana. Tá aqui todo mundo sem luz, tudo apagado. Isso aqui é de dia, né? Tá branco aqui porque é de dia. Continua o culto a Che Guevara, continua o pessoal falando Viva la Revolución, aquela coisa toda, e no entanto, todo mundo sem luz, meu amigo. Não é brincadeira não, comunismo é isso daí. Aqui, ó, um apagão generalizado afetou Cuba desde a noite de sexta-feira passada, dia 14, né? Deixando sem eletricidade hospitais, vivendas, lojas e edifícios públicos, né? Apesar de que os hotéis e algumas instalações governamentais ainda estão com energia elétrica. Isso é a parte mais engraçada da coisa. Você olha isso aqui é uma imagem de Cuba. Você vê que a maior parte da cidade está totalmente sem luz, mas aí você olha aqui, ó. Isso aqui é uma outra visão da coisa. Aqui, ó. O hotel está com luz. Isso é uma coisa que muita gente fala, né? Se você for a Cuba como turista, é uma coisa, meu amigo. Você chega lá, o hotel é bacana lá, o lugar. Cuba é um lugar muito bonito, assim, a natureza cubana foi muito generosa, né? Tal como aqui no Brasil também. O Brasil tem lugares belíssimos e coisa e tal. Lá em Cuba também a natureza foi muito generosa com Cuba. Tem lugares belíssimos. E se você for como turista para Cuba, é uma maravilha, os hotéis são maravilhosos, tem supermercado próprio para os turistas, que tem de tudo, você acha de tudo lá para comprar e coisa e tal. A merda, meu amigo, é você morar em Cuba, porque você não pode nem ir nesses hotéis, nem ir nesses supermercados que são só para turista, né? Tá aqui o hotel com eletricidade, né? Mas você olha para o outro lado, hospital sem eletricidade, tudo sem eletricidade, só o hotel que está com eletricidade lá em Cuba. Típico esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, de novo, você vê aqui, ó, a cidade toda escura, os hotéis estão funcionando, os hotéis continua tudo bem, né? Os hotéis eles não mudam, por quê? Porque esse é o desespero lá de Cuba, né? A economia socialista, ela é ineficiente, ela tende a aumentar a ineficiência à medida que o tempo passa, porque você não aloca os recursos da maneira adequada, você começa a alocar os recursos de forma conforme o interesse político e não de acordo com o mercado. Com isso você vai perdendo eficiência, essa ineficiência vai se somando até um ponto que a economia fica totalmente ineficiente. Você não consegue produzir mais nada. É o caso que está em Cuba, é o caso que aconteceu com a União Soviética lá em 1990, nada mais funciona, tudo quebra, não tem nada que você consiga fazer funcionar, né? A Cuba está no finalzinho, porque está tentando, com turista, receber dinheiro de turista e coisa e tal. Cuba só não desabou ainda por 2 fatores. O turismo, que por mais que seja pequeno, pouca gente vai para Cuba, porque, de novo, o turismo é muito bacana, ir para Cuba como turista é muito bacana. Mas o pessoal relata que é tão chato você ver a pobreza na região, né? Igual quando você viaja no Brasil também. O Brasil também sabe que muito turista no Brasil reclama disso daqui, né? Eles vêm para o Brasil. Rio de Janeiro é uma cidade belíssima, tem as praias e coisa e tal, mas você vê gente na rua, você vê pobreza. Turista não gosta disso não, meu amigo.
Enfim, outra coisa é o fato de que tem muitos cubanos que moram em Miami, que moram nos Estados Unidos e mandam dinheiro para as famílias em Cuba. Não fosse esse dinheiro, meu amigo, Cuba já tinha quebrado há muito tempo, né? Então, infelizmente, é por isso que o governo ainda insiste em manter os hotéis funcionando. Os hospitais estão sem luz, tá? Aqui tá acaba de colapsar todo o sistema elétrico em Cuba. Apagou tudo, né? Aqui, mais uma vez, todo o colapso. Aqui, mais uma vez, tudo colapsado por ali. E aqui os médicos cubanos, aqui o hospital cubano, aqui, ó, a maravilhosa medicina cubana, já ouviu falar disso? O pessoal diz que é uma maravilha os hospitais lá. Não, porque Cuba tem hospitais, escolas de primeiro mundo e não sei o que lá. Não tem não. Não, os médicos cubanos são esforçados, eu não tenho dúvida disso não, são pessoas que correm atrás mesmo. Mas não tem jeito, meu amigo, quando você aloca errado os recursos, quando você tem corrupção, quando você tem um governo que acha que aloca melhor as coisas do que as pessoas em si, você acaba perdendo tudo isso, né? Por que Cuba tem índices de educação tão maravilhosos? Porque eles fraudam o índice de educação, é evidente. Não tem oposição lá, não tem nenhum partido de oposição para falar, ó, o Portman tá martelando o número, lá, o cara martelou o número. Olha aqui, tá vendo? Era uma metodologia até esse dia, agora virou outra metodologia, por isso que estão martelando o número. Em Cuba não tem isso. Aí você martela o número que você quiser, meu amigo, não tem ninguém para reclamar. Por isso que, não, Cuba é número 1 dos índices de educação do mundo inteiro. Lorota, meu amigo, lorota, com certeza. Enfim, muito triste a situação lá em Cuba, todo mundo sem luz. Ainda está sem luz, tá aqui, ó. Cuba segue em grande parte sem energia após o colapso da rede elétrica. Então isso foi há 6 horas atrás, ou seja, a gente está falando aqui do final do dia 15 do sábado, ainda tem um monte de lugar sem luz. Aí você imagina, mais de 24 horas sem luz, comida que estraga, vacina que vai para o saco, um monte de coisa que se estraga, que se perde. Imagina o pessoal lá, tudo bem que eles não estão no verão lá, né? Cuba é hemisfério norte, então eles não estão no verão, mas ainda assim é uma coisa complicada. Cuba tem um clima mais quente, você ficar sem energia elétrica, ficar sem ventilador, sem ar-condicionado, pode ser complicado por lá. Enfim, ao nascer do sol, a operadora de rede da ilha disse que estava gerando apenas um mínimo de eletricidade. E qual que é o grande problema no final das contas? O grande problema de Cuba é não ter dinheiro para comprar energia elétrica, comprar o petróleo, né, combustível para rodar as termoelétricas. Cuba apostou em termoelétricas, então usa termoelétricas para geração de energia elétrica, só que você tem que ter combustível, né? E o problema de Cuba é isso, Cuba não gera petróleo, não tem petróleo em Cuba. E depende de importação, precisa ter dólar para comprar. Recentemente tinha ajuda da Venezuela, a Venezuela dava petróleo para Cuba, dava combustível para Cuba. Só que a Venezuela está na merda também, né? Ainda mais agora que o Trump proibiu a Chevron de explorar petróleo na Venezuela, a Venezuela fica sem produzir petróleo de fato e vai acabar piorando a situação para Cuba também. Infelizmente, essa é a situação no final das contas. Falta petróleo em Cuba. Mas por que falta petróleo? A culpa é do Trump, então, que cortou a Chevron da Venezuela? Não, a culpa é dos próprios cubanos, desse negócio de comunismo que não funciona em lugar nenhum do mundo, né? Se você tivesse... Cuba tem uma agricultura muito forte, produzia muita cana-de-açúcar, produzia um monte de coisa. Se Cuba tivesse um regime capitalista, se tivesse proprietário de terra, grandes agricultores produzindo, como temos aqui no Brasil, produziria alimento suficiente para exportar, receber dólares por esse alimento e com esses dólares comprar o combustível, né? Mas como lá em Cuba é tudo nacionalizado, é o governo que toma conta de tudo, as decisões são tomadas com base em política, com base em amizade, com base em, não, quebra o galho aqui, não sei o que lá, e acaba com essa ineficiência absurda, né? Já é o 4º apagão em 6 meses e não se sabe mais quantos serão necessários para cair o governo de Cuba. Mas uma coisa eu digo para vocês, é inevitável, uma hora vai cair. E a gente não está longe disso não, porque Cuba é uma Venezuela piorada. O Brasil a Venezuela é um Brasil piorado. A gente está caminhando nesse mesmo sentido, de chegar um complô do governo nacional com o STF, governarem o país sem o voto popular, porque se você tem a justiça na mão, né? Ah, não, mas a eleição foi fraudada. Não, mas a justiça diz que a eleição não foi fraudada, não. E aí, como é que você contesta? Não tem jeito, né? Acabou a democracia no Brasil. E estamos, infelizmente, caminhando para esse caminho. Estamos, infelizmente, trilhando este caminho, um caminho sem volta. Muito triste isso. Vamos sair daqui a
70 anos é o tempo que dura um regime comunista. Quando quebrar totalmente a economia do Brasil, daqui a 70 anos que nós vamos sair dele. Não vai ser eu nem você, talvez os nossos filhos, talvez os nossos netos, só que vejam um Brasil livre de novo, né? Um absurdo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.